Mas eu queria muito dar as boas-vindas a vocês à nossa primeira celebração de mulheres do ano. Eu sou a Bruna, eu tenho 23 anos, sou estudante de arquitetura e urbanismo e sou parte desse grupo maravilhoso. É um prazer enorme receber todas vocês aqui hoje. Novamente, depois do nosso último evento no ano passado, ver esse salão cheio de mulheres maravilhosas que estão preparadas para esse dia que promete bastante, hein? Eu queria começar apresentando a gente. Muitas de nós aqui somos parte da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. E a gente, como uma grande família, a gente busca ler a Bíblia e praticar ela nas nossas vidas diárias, né? Através dos nossos relacionamentos aqui, o que a gente quer é ajudar umas às outras a ser cada vez mais como Cristo e ter um relacionamento profundo e pessoal, cada uma de nós com Ele. E como grupo, a gente organizou essa celebração num mês muito especial, né? O mês da mulher, o nosso mês. E a oportunidade ideal para a gente se reunir, para a gente falar das nossas vidas, dos nossos corações e de circunstâncias e dificuldades que nos afetam. E hoje a gente vai falar sobre a vida perfeita das redes. E eu queria começar aqui com uma pergunta. Quantas de vocês aqui têm rede social? Levanta a mão. Quantas de vocês têm Instagram, Facebook, WhatsApp, etc? Tá, ok. A maioria de nós. Agora, uma outra pergunta. Nessas redes sociais aí que vocês navegam, quantas de vocês já viram alguém que parecia ter aquela vida perfeita? A vida ideal? Uau, ok, bastante gente também. Eu não sei vocês, mas a aparente vida perfeita das redes é uma coisa que me afeta. Ficar rolando aquelas páginas infinitas e ver tantas pessoas naqueles lugares lindos, maravilhosos, que parecem ter a vida perfeita. Muitas vezes é uma coisa que me deixa muito insatisfeita com a minha própria vida. Insatisfeita, ingrata. E muitas vezes até chateada, porque eu não tenho a mesma coisa que outra pessoa tem. Eu não tenho a mesma condição financeira, eu não tenho a mesma casa, eu não tenho a mesma beleza, eu não tenho o mesmo corpo, não tenho as mesmas oportunidades. Mas tudo isso pode trazer alguns questionamentos para a gente. Será que a gente encarar as redes sociais dessa forma não é a gente olhar para elas de uma forma muito superficial? Será que a vida é perfeita? Ou melhor, será que dá para a vida ser perfeita? E são essas perguntas que a gente vai falar hoje. E, para isso, a gente vai ter um teatro e, em seguida, a gente vai ter uma aula baseada na Bíblia. E quem vai dar essa aula para a gente hoje é a Leslie, uma mulher fiel a Deus, que me inspira muito pela sua fé e a sua coragem. Como provavelmente vocês vão perceber pelo sotaque dela, a Leslie não é daqui. Ela veio muitos anos atrás dos Estados Unidos para o Brasil com um time missionário para São Paulo. E ela, junto com o marido dela, o Alcides, eles ajudaram várias igrejas aqui no Brasil e também plantaram igrejas em vários países da África. E 9 meses atrás, eles decidiram mudar para o Rio de Janeiro para trabalhar com a gente e ajudar o nosso grupo aqui. A Leslie, além de ser casada, ela também é mãe. Mãe do Lucas, que tem 31 anos, e da Stephanie, que tem 29 anos e é casada. E ela é gente como a gente, ela ama o nosso povo brasileiro, ama o nosso país e ama muito todas as pessoas aqui da nossa terra. Então, é com essa breve introdução e com grande alegria que eu dou um bem-vindo para vocês. E vamos todas juntas agora assistir a peça.
curtindo a vida mais do que eu. Olha essa mulher aqui, sempre nas festas, se divertindo, cercada por rapazes lindos, dançando a noite toda. A minha vida é muito chata. Eu nunca vou pra lugar nenhum. Eu amo festas. Não, vocês não estão entendendo. Eu conheço todas as baladas do Rio de Janeiro. Eu tô ali, não sei se dá pra ver ali, mas eu tô em algum lugar ali. Eu tô sempre cercada de muitos amigos. Amigos de balada, né? Aquela coisa, a gente bebe junto, dança e tal. E aí, sei lá, procura aí que vocês vão me achar. O problema é o dia seguinte, né? Cara, o dia seguinte... Sabe aquela ressaca? Aquela dor de cabeça? Aquele enjoo, aquele mal-estar? Acho que isso é bem ruim. Tem também o medo, sabe? Eu fico com medo de estar grávida. De novo, sabe? Porque isso já aconteceu. Acho que isso não é muito legal. Acho que isso é uma das coisas que não são muito legais. Mas, apesar de estar sempre cercada, né, de muita gente, o mais difícil do dia seguinte é estar sozinha. Tô sempre sozinha. Ah, olha essa mãe aqui de família. Olha que lindo, todo mundo arrumadinho na foto. Ai, que perfeição. Ela tem um marido, 2 filhas saudáveis, um lar bonito. A família dela é perfeita. A vida dela deve ser perfeita. Linda minha família, não é? Não só linda, mas uma família perfeita. Sempre. Sempre. A gente não tem problemas. A gente não tem tristeza, meu marido sempre feliz, não temos problemas com as nossas filhas. Mas é o que minhas amigas dizem, né? Quando eu posto a foto, olha lá, ai, que família perfeita. Eu queria tanto ser como ela. Olha a filha dela, meu Deus, eles não têm problema nenhum, são todos perfeitos e maravilhosos. Então, mas essa pressão sempre na minha vida, que eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que mostrar nas redes sociais que eu sou perfeita. E é muito difícil, essa pressão sempre em cima de mim. E eu tenho que convencer as pessoas ali no Instagram, nas redes sociais, que a minha família é sempre assim. Sempre, sem problemas, sempre perfeita. E isso me traz muito vazio. Isso me traz muita tristeza. Isso me faz muito mal. Essa pressão sempre de ser perfeita e mostrar que a minha família é maravilhosa e sempre perfeita. Bem-sucedida, ela deve ter o cargo mais alto da empresa dela. Deve ter trabalhado tanto, deve estar se sentindo tão realizada. Ela parece ter muito dinheiro. Sim, ela com certeza é rica. Eu queria ter muito dinheiro. Eu queria ter a carreira de sucesso que ela tem. Eu sou uma grande empresária. Eu tenho muito sucesso. Eu lutei muito, muito mesmo. E subi, cheguei ao topo. Mas eu não tenho um relacionamento. Eu não tenho ninguém. Eu já estou com a idade tão avançada e talvez eu não consiga nem ter filhos. E os homens que eu conheço têm tão mais responsabilidades como eu. E você pensa que eu sou uma mulher dedicada ao trabalho, feliz. Mas isso não é verdade. Eu faço isso porque só me sobrou isso. Oh, olha essa avó aqui, que fofa com a neta dela. Não, essa é a minha meta de vida, envelhecer, ter tempo para cuidar dos meus netos, das minhas netas, ter paz. Sim, eu quero ser que nem essa avó quando eu envelhecer. Aí,
A vovó com a netinha, com os seus netos. Bom, gente, eu amo muito meus netos e fico preocupada com o futuro deles. Seus pais não se entendem e querem se divorciar. E se a minha nora ganhar a guarda deles e ir para longe de mim, isso vai me entristecer demais. Eu quero muito ajudar, mas ninguém me ouve. Eles ficam discutindo entre si e ninguém me ouve. Às vezes eu penso, se pudesse voltar no tempo e ser como essa linda jovem que eu estou vendo aqui nas redes sociais, sem tantas preocupações. Vejam essa felicidade nessa foto. Tá? É isso. Vou tirar outra foto. O ângulo certo. Aqui. Emagrecer. Tirar a papada. Tô seca. Sem vida. Aqui. Bom. Assim. Agora um filtro, né? Sem filtro não dá. Esse aqui dá uma vida, um rubor na face. Gostei desse. Vou postar. Agora o comentário. Minha vida é perfeita. Tô super feliz. Até parece, né? Mas ninguém vai saber. Um, dois, três. Agora. Amém. Vamos bater palmas de novo. Amém. Vocês sabem que nesse mundo existem 7 bilhões de pessoas com celulares. 7 bilhões. E desses 7 bilhões, os membros de Instagram e de Facebook são quase 3 bilhões de pessoas. E as horas que as pessoas passam nas redes sociais, para um adulto, é entre 2h30, 3 horas, e para os adolescentes, adivinham? 7 horas por dia. 7 horas por dia. Queira ou não, a tecnologia chegou e está em nossa mão todos os dias. Será que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu não sei. Eu fico pensando sobre os celulares e também as várias plataformas que a gente usa como uma ferramenta. Né? Pense num martelo. Você usa de um lado para construir e o outro lado para deconstruir, tirar as coisas. Pense numa coisa tão simples como um saco plástico. É para guardar as coisas. Mas se deixar perto de uma criança pequena, pode matar. Uma rede social pode ser uma coisa boa
que a gente pode usar para o bem ou pode acabar com nossas vidas. Por quê? Porque às vezes a gente fica que nem essas mulheres aqui, insatisfeitas, invejosas, infelizes e ingratas. Eu procurei na Bíblia para uma vida perfeita. Eu só achei uma. Sabe de quem é? Jesus. A Bíblia está cheia de pessoas e só tinha uma vida perfeita. Então, olha, aqui nesse salão estamos cheios de pessoas. Será que tem uma vida perfeita aqui? Dá uma olhada. Tem que ter alguém aqui que tem uma vida perfeita, né? Alguém que não tem preocupações, alguém que não está ansiosa, alguém que não tem inveja. Tem que ter alguém aqui. Eu também procurei na Bíblia para a palavra perfeita. Eu preciso de um pouco de água. Obrigada. Eu achei a palavra perfeita, só que não estava ligada com nenhuma pessoa. A palavra perfeita estava ligada sempre com Deus. Eu vi versículos que falavam assim: as obras do Senhor são perfeitas, a doutrina é perfeita, a lei é perfeita, a paz do Senhor é perfeita e a vontade do Senhor é perfeita. Então, existe perfeição nesse mundo, só que não está dentro de nós. Infelizmente. Vamos ler uma passagem que fala sobre essa perfeição que a gente pode achar em Deus. Em Romanos, muito obrigada. Melhor do que o que eu trouxe. Muito obrigada. Amém. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Mas como que a gente pode saber qual é a vontade de Deus? Você pergunta para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes. Então, talvez seria bom ir até a Bíblia, porque nós temos a palavra de Deus na Bíblia. Eu achei uma passagem que fala sobre uma coisa que Deus quer para nós. A vontade dele para nós. Em João capítulo 10, Jesus está falando e explicando para as pessoas que ele é o bom pastor. E a gente conhece essa passagem. Ele fala para nós: eu sou o bom pastor. Eu cuido das ovelhas. E ele é também a porta onde as ovelhas precisam passar, para poder ficar com ele e ser cuidado por ele. E ele fala que as ovelhas escutam a voz dele. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Ele fala aqui, em capítulo 10, versículos 9 a 10, eu sou a porta,
quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plena. Isso é uma coisa que Deus quer para nós. Ele não quer perfeição na sua vida, mas Ele quer uma vida plena. Mas o que é uma vida plena? Será que a gente entende o que é uma vida plena? Eu acho que muitas vezes nós aqui na Terra, a gente tem uma ideia do que é uma vida plena e Deus tem outra ideia. Por um tempo, minha família morou nos Estados Unidos. E nós estávamos lá com nossos filhos. E nessa época, meu filho Lucas, ele tinha 15 anos. E ele pediu para ficar o fim de semana com um amigo dele. E eu e Alcides, a gente pensou, será que a gente deve deixar ele fazer isso? Ele não viria para o culto, mas ele queria muito passar tempo com esse amigo. A gente deixou. Eu levei Lucas no sábado de manhã para a casa do amigo dele. Antes de chegar, ele falou: mãe, você vai gostar da casa desse amigo meu? E eu, dirigindo, eu falei: por quê? Ele falou: porque é a casa dos seus sonhos. Eu falei: mesmo? Ele falou: sim, você vai adorar. Chegamos na casa e foi isso que eu vi. Eu falei: uau! É a casa dos meus sonhos mesmo, o estilo francês. Tinha um jardim lindo e estava à beira de um lago e essa família tinha um barco enorme. Eu vou confessar. Aquele dia eu senti inveja. Eu entrei, parei, o Lucas saiu, tchau mãe, e eu fiquei lá babando. E eu saí de lá e pensei naquela casa até chegar no meu apartamentozinho. E eu pensei: uau, o que eu faria se eu tivesse uma casa como essa? Domingo à noite eu voltei. E eu estava animada, eu queria ver aquela casa. E infelizmente Lucas estava lá na frente me esperando. Eu queria entrar. Eu falei: você podia ter ficado lá dentro. E ele entrou. E a gente saiu. E eu, toda animada, para saber como foi o fim de semana dele. Eu falei: como foi? E ele falou: tudo bem. Mas por que essa falta de ânimo? Ele falou: mãe, você não sabe. Foi um inferno naquela casa o fim de semana inteiro. Mas como? E eu pensando: como que alguém poderia ficar infeliz naquela casa? Ele falou: mãe, o casal não parou de xingar um ao outro. Ele me convidou para não ficar dentro de casa. Ele queria ficar
no lago, ficar no barco. Ele não queria ficar sozinho porque os pais estão quase matando um ao outro. Confesso, novamente, eu falei, por quê? Estava brigando sobre o quê? E ele falou, olha mãe, eles fizeram um investimento em um negócio que não deu certo. E vivia culpando um ao outro. As pessoas ligando para a casa deles, querendo saber quando iria receber dinheiro. E os dois falando sobre, vamos vender isso, vamos vender aquilo, vamos nos divorciar. E eu lá pensando, uau, caramba, como que isso poderia acontecer numa casa tão bonita? E daí meu filho falou alguma coisa para mim que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele olhou para mim e ele falou, mãe, você e pai tá indo muito bem. E eu pensei, não há dinheiro que paga para uma resposta dessa. Aquele fim de semana, eu estava pensando, se eu não tivesse deixado tudo, eu poderia ter uma casa, talvez, como essa. Se eu não fosse missionária, se eu não tivesse que deixar tudo, não uma, não duas, não três, mas 6 vezes na minha vida, vendendo tudo que eu tenho, menos uma mala para ir para outro país, eu poderia ter uma casa dessa. E o Lucas estava passando aquele mesmo fim de semana aprendendo uma outra lição. Que a casa bonita, o barco, o lago, todos os brinquedos legais não valiam nada quando você não quer ficar na casa. Irmãs, amigas, parentes, temos que pensar sobre isso. Em que você está agarrada? Qual é seu sonho? Qual é a coisa em que você acha que vai dar para você uma vida plena? É uma casa? É um emprego? É um homem? É uma família? Essas coisas não dão uma vida plena para a gente. Mas um relacionamento com Deus dá. E foi naquele fim de semana, quando eu contei para Alcides sobre o que Lucas falou. Ele disse, eu vou conversar mais com o Lucas sobre isso, porque ele precisa entender que a gente não está juntos, que a gente não tem nossa família do jeito que temos, por acaso. Isso foi bênção de Deus. Em todas as escolhas que nós fizemos, nós chegamos até aqui. Talvez com pouco dinheiro, talvez com casa pequena, mas nós estamos juntos. Nós não xingamos um ao outro. Nós não batemos um no outro. Nós não tratamos ninguém em nossa família da maneira que ele viu naquele fim de semana. E Alcides conversou com ele e foi uma conversa que mudou muito a maneira que nosso filho pensa. Eu penso sobre, ao invés de uma vida perfeita, Deus tem uma promessa para nós, para uma vida com propósito.
Em Mateus 28, versículos 18 a 20, a Bíblia fala: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, uma vida com propósito é diferente do que uma vida onde a gente só corre atrás das coisas que a gente quer. Uma vida com propósito vem de Deus. Eu me lembro quando eu estava estudando a Bíblia, fazendo os mesmos estudos que a gente faz hoje em dia com as pessoas. Isso foi uns 30 anos atrás. E eu estava estudando a Bíblia. E eu me lembro quando alguém falou para mim: Leslie, Deus está te chamando a ser uma discípula. E deixe-me explicar para você o que isso quer dizer. Isso quer dizer que se você era uma estudante na faculdade, agora você vai ser uma pescadora de pessoas, de gente que por acaso está estudando na universidade. Se você for uma mãe, agora você vai se tornar uma mulher que pesca gente para Deus, que por acaso tem filhos. Vocês estão entendendo como muda a perspectiva quando você é uma discípula? Eu nunca esqueci disso, porque isso transformou minha maneira de pensar. Lembra aquela passagem inicial, Romanos 12, que falou: transforme a sua maneira de pensar, o padrão desse mundo. E eu era, naquela época, uma estudante na faculdade. Eu tinha acabado de me formar, eu estava cheia de planos e, de repente, alguém me convida para estudar a Bíblia. E arruína tudo. Agora eu preciso modificar toda a minha maneira de ser, minhas expectativas, meus alvos, tudo que eu queria. Mas sabe uma coisa? Eu conheço pessoas que estudam a Bíblia e falam: mas eu não vou fazer isso, porque eu não acredito que Deus vai me dar o que eu quero. E sabe, eu também naquela época, eu passei por isso. Eu pensei: mas eu trabalhei tanto para chegar até aqui. E agora, se eu abrir mão disso, será que Deus liga sobre meus desejos, sobre o que eu quero fazer nesse mundo? Eu fui batizada em julho de 1984. Daqui 1 ano e meio eu faço 40 anos em Cristo. E sabe uma coisa? Eu me lembro, pensando no meu quarto: será que eu devo confiar em Deus? Será que Ele vai me dar o que eu quero? E eu fiz a decisão: eu vou confiar em Deus. Talvez Ele não vai me dar as coisas que eu quero. O que eu queria? Eu queria ser uma artista gráfica
queria ter um estúdio próprio, queria trabalhar na minha área, eu queria ganhar dinheiro. Naquela época nem queria família, nem queria casar, porque eu não acreditava nesses relacionamentos, não achava que era possível ser feliz. Mudou tudo. Mudou tudo. Deus me deu muitas vezes mais do que eu era capaz de sonhar. Com só 2 anos em Cristo, eu fui convidada para fazer parte de um time missionário que veio para o Brasil. Uau, incrível! Na época eu estava namorando. E na verdade eu e esse irmão na igreja, nós ficamos noivos. Não conta para Alcides. Okay. Noivos. Ele foi o primeiro que foi convidado para estar no time. Daí chegamos aqui no Brasil, em São Paulo. E sabe como Deus faz? Quando Ele coloca você em uma situação nova, onde você vai ser testada, o que acontece, Dulce? Muda tudo! E revela tudo também. E foi revelado no coração desse irmão que ele não tinha o que ele precisava ter para ser missionário. Estava sendo difícil demais para ele. E eu precisava decidir em voltar para os Estados Unidos com ele e casar, ou ficar no Brasil, porque eu amava Brasil. A comida aqui, vamos falar a verdade, muito boa. Mas eu não vim e fiquei para isso. As pessoas são demais. É uma mistura total. As pessoas abrem suas casas, convidam você para ficar, querem te dar comida, querem compartilhar suas vidas. É uma cultura muito rica, muito acolhedora. Eu amei Brasil. Mas eu pensei, bom, eu estava primeiro num relacionamento com ele, antes de vir para cá, eu vou ficar lá e eu vou tentar trabalhar nesse relacionamento. Não estava indo bem. A gente estava brigando muito. E eu pensei, eu estou na igreja, no reino de Deus. Eu acho que não deve ser assim. Eu tive medo de casar com alguém com quem eu tive tanto atrito. Faltava 1 mês para casar. E eu pensei, eu não posso fazer isso. E nós tivemos uma conversa e eu tirei o anel e eu dei para ele. Ele chorou, eu chorei. Mas eu pensei, eu confio em Deus. Eu quero uma vida com propósito. Eu não quero uma vida que eu estou correndo atrás de um relacionamento. Ele ficou e eu voltei para o Brasil. E eu pensei, Deus é tão poderoso, mesmo Ele lá e eu aqui, se for para acontecer, vai acontecer. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas amém. Deus tinha outros planos. Era chamado Alcides. Amém. Eu estou feliz. E sabe uma coisa? Em momento nenhum, eu olho para trás com tristeza. Em momento nenhum, eu fico pensando, que será? Como seria se fosse assim? Não. Eu confiei em Deus. Eu confiei no propósito que Ele deu para mim.
E Ele me deu muito mais do que eu podia imaginar. Na minha vidinha, que não é uma vida incrível, mas o que Deus tem feito por mim tem sido incrível. Casei. Esse ano, eu e Alcides vamos completar 33 anos casados. Tenho 2 filhos. Eu não vou falar perfeitos, mas nos meus olhos eles são perfeitos. Saudáveis, inteligentes. Nossa filha é uma discípula e eu estou orando muito por nosso filho. E nesse tempo, ele me levou para o Brasil. Daí para a África. Morei 4 anos na África. Quando eu estava aqui no Brasil, aprendi mais ou menos falar português. Daí na África, a gente conheceu mais algumas línguas. Voltamos para o Brasil. Conheci pessoas famosas por causa de ser uma discípula. Eu estava falando com alguém, eu acho que foi... você... Eu conheci Pelé. Eu conheci Pelé. Porque eu estava aqui no Brasil, por causa de Deus, fazendo o meu propósito aqui. E eu comecei a trabalhar no consulado americano. Muita gente famosa entra e sai no consulado. Pelé foi um deles. Eu conversei com Pelé. Ele entrou na sala do cônsul geral, e quando ele saiu, e minha mesa estava bem na frente da porta, e ele ficou lá esperando o elevador. Isso foi muitos anos atrás, e só algumas semanas antes de um Dia das Mulheres, e eu entrei no corredor com um convite e eu falei: Senhor Pelé, eu sei que você é casado, você pode entregar esse convite para sua mulher? E ele olhou e falou: muito obrigada, eu vou dar para ela. Convidei a esposa do Pelé. Eu não sabia naquela época, os dois não estavam muito bem, mas convidei. Eu também falei com o senhor, qual é o nome dele? Vanderlei Luxemburgo. Ele também veio todo mundo que quer visto para ir para os Estados Unidos tem que passar por aí. Ele estava no escritório da cônsul. Em um momento ela falou: Leslie, vem cá para conhecer Vanderlei Luxemburgo. E eu, ok. Eu não sabia muito bem quem ele era, sabia que ele tinha alguma coisa a ver com futebol. Entrei na sala e ele era muito bem vestido, né? Ele sempre de terno, muito bem vestido. E ele apertou minha mão e ele falou: para quem você torce? E eu, sempre querendo ser um pouquinho engraçadinha, eu falei: eu torço para o jogo acabar para eu poder receber meu marido de volta. E ele olhou para mim: o quê? Aquela noite, quando eu voltei para casa e contei para Alcides o que eu fiz, ele falou: você não fez isso, né? Você não fez isso. Eu falei: eu fiz. Olha o que Deus fez com minha vida, minha vidinha. E agora eu pergunto para você: o que Ele faria com sua vida? Com sua vida, se você fosse completamente desprendida para deixar relacionamento, para deixar casa, para deixar seu país. Eu estou aqui no Brasil, eu deixei meus filhos lá nos Estados Unidos. O que Deus poderia fazer com você se você fosse uma mulher
não com a vida perfeita, mas com uma vida com propósito, onde era mais importante para você buscar e salvar o perdido do que construir sua vidinha. Eu quero ser essa mulher sempre, não só naquela época, mas hoje. Até morrer, eu vou fazer discípulos enquanto eu posso falar. E se eu não puder falar, eu vou aprender a fazer essa linguagem bonita. Pense em você. Você tem esse propósito. Você é uma mulher que tem essa fé para acreditar que Deus pode usar a sua vida. E por fim, Deus... eu estou perdendo a voz. Deus não promete uma vida perfeita. Mas Ele promete uma vida perdoada. Todos nós sabemos um pouco sobre a vida de Paulo. O Paulo era um homem... Olha, eu queria só ler mais uma passagem aqui sobre esse último ponto. Uma mulher com propósito. É como essa escritura aqui, Daniel 12, versículo 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Uma vida perdoada. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não nasceu cristão. Ele era judeu e ele era fariseu. Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo tivesse uma rede social, como seria? Talvez ele iria colocar Saulo, o fariseu. Ele teria muitos seguidores. Ele iria fazer muitas postagens. E ele iria falar sobre as convicções dele. Quais eram as convicções antes dele ser convertido? Ele recebia cartas do Sinédrio para poder buscar e matar cristãos. Por quê? Porque ele acreditava que essas pessoas estavam derrubando a fé dos judeus. E ele buscava outros homens para ir com ele. E ele falava de uma maneira para persuadir esses homens a achar essas pessoas. E não eram só homens que eles capturaram. Eram homens, mulheres e famílias. E jogavam na prisão. E atacava esses cristãos. E o Paulo, que antes era Saulo, até estava presente quando o discípulo Estevão foi apedrejado. E ele estava presente aprovando do fato que ele estava sendo apedrejado. Até que ele chegou um dia indo para Damasco. E uma luz brilhou e deixou ele cego. Ele caiu do cavalo dele e ele ouviu uma voz do céu que disse: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? E ele falou: quem é, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus. E Jesus tinha
enviado alguém para levar ele até um lugar onde um discípulo dele iria cuidar dele. Você sabe que Paulo ficou cego e jejuando por 3 dias. Eu fico pensando sobre a dureza do coração dele e o tamanho de orgulho que estava no coração dele para ele precisar ficar no escuro por 3 dias. Deu tempo para ele pensar. Seria como se a gente não tivesse eletricidade e Wi-Fi. A gente teria muito tempo para pensar. E lá estava Paulo, ou Saulo, que virou Paulo. E finalmente, depois de 3 dias, ele se arrependeu. Ele foi batizado e ele virou um discípulo de Cristo. Ele precisava de uma vida perdoada. Talvez você está precisando de uma vida perdoada. Tem tantas mulheres aqui hoje e eu não posso conhecer todas. Mas talvez você tenha uma vida que está precisando de perdão. E talvez você está pensando, não, Deus não pode perdoar o que eu fiz. Eu fiz muitas coisas ruins na minha vida. Bom, Paulo também fez. E ele foi chamado por Cristo, ele foi mudado, ele foi batizado. E hoje em dia, quem aqui, quando você pensa em Paulo, está pensando que ele matou cristãos? A gente não pensa sobre isso. A gente pensa sobre o fato que ele foi uma ferramenta na mão de Cristo e fez grandes coisas. Houve um homem andando à beira de um penhasco e ele não prestou atenção e de repente ele começou a cair. Enquanto ele caía, ele conseguiu agarrar num galho. Ele estava lá pendurado, gritando: socorro! Tem alguém aí? Me salve! De repente, uma voz do céu respondeu: solte o galho. E o homem disse: tem mais alguém aí? Às vezes nós temos feito coisas ridículas e a gente cai em um lugar onde a gente não tem como sair e a gente grita por uma solução. E quando nós somos confrontados com a Bíblia, a solução, a gente grita: tem outra solução por aí. Tem outra maneira de me salvar. E infelizmente não tem. Tem que ser da maneira de Deus. Tem que ser o jeito dele. Tem que ser, só tem uma maneira de chegar perto de Deus. A gente precisa entender que Paulo passou por um processo de transformação. Em Filipenses 4, 12 a 13, ele escreveu: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Uma vida feliz. Não perfeita, mas feliz. Em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade,
Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje, Deus tem um plano perfeito. Não é uma vida perfeita para você e nem para mim. Mas é uma vida plena, é uma vida com propósito e é uma vida perdoada. Isso é o que Ele oferece para cada uma de nós. Agora a questão é, você quer mudar de vida? Você quer viver de uma maneira diferente? Peça ajuda. Estude a Bíblia. Ponha em prática o que você está lendo. Tenha fé e obediência. E solte o galho. Solte o galho. Que Deus te abençoe ricamente, espiritualmente. E muito obrigada por vir aqui hoje. Obrigada. Amém. Som. Leslie, muito obrigada pelo que você compartilhou com a gente hoje. Para mim é muito inspirador. Eu, com os meus 23 anos de idade, ouvi que você confiou na vontade de Deus e não olhou para trás, né? Que você vivenciou essa escritura de Romanos 12:2. Para mim, ela tem sido minha escritura de bolso. Sou apaixonada por essa escritura. E ver que você experimentou e comprovou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Isso porque você decidiu confiar nele, né? E com isso você tem tido os frutos na sua vida. Isso é tão inspirador. E inspira a querer ter uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida perdoada, ter uma vida transformada através da renovação da minha mente. Eu quero muito que experimentar, assim como você, né, no futuro, ter as minhas histórias para poder compartilhar sobre o que Deus tem feito de incrível na minha vida, porque eu decidi confiar na vontade dele e não olhar para trás. Eu não quero mais inverter os valores da minha vida. Para mim é tão fácil me sentir sobrecarregada pelas redes sociais, olhar, querer fazer 1 milhão de cursos e achar que isso vai me tornar uma pessoa de sucesso, achar que isso vai me levar a ser conhecida, especializada e ter valor na sociedade. Eu não quero mais inverter esses valores na minha mente. Eu quero, na verdade, ter os valores que Deus tem e valorizar as coisas que são importantes para Ele também. Porque com isso eu vou ter uma vida de contentamento, né? Então, muito obrigada, Leslie. Mais uma pessoa que a gente gostaria muito de agradecer, expressar a nossa gratidão hoje, é a Mariana. Mariana é filha da Natalícia, uma irmã que foi muito querida para nós. E a gente quer muito agradecer ela, porque ela doou simplesmente 200 lembrancinhas para a gente. Vocês vão descobrir o que são essas lembrancinhas, mas fica registrado aqui que é uma receita da mãe dela, então tem um valor muito especial isso. Infelizmente, ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas eu queria muito deixar registrado esse agradecimento, né? E por causa dela, todas vocês, na hora que vocês saírem, vão poder pegar uma lembrancinha para vocês. E eu queria muito encorajar que, se você ouviu alguma coisa que tocou o seu coração hoje, não deixe essa oportunidade passar. Aproveita essa oportunidade para pedir ajuda, para falar com a pessoa que te convidou, para você conhecer mais a Deus, para você conhecer mais a Bíblia e toda essa vida plena que Ele tem para te oferecer. Além disso, eu queria muito animar todas vocês a gente não deixar esse assunto morrer. A Leslie trouxe muita coisa boa para a gente hoje e eu queria muito encorajar vocês a continuarem conversando disso ainda hoje. Uma ideia é a gente, para o nosso almoço, a gente se juntar em grupos, a gente almoçar juntas no Shopping Tijuca. Seria muito legal ver várias mulheres em grupo conversando. E é uma oportunidade incrível para a gente poder se conhecer mais, falar dos nossos corações e compartilhar as reflexões que a gente teve sobre os assuntos de hoje, né? Então, eu quero finalizar essa manhã deliciosa que a gente teve com uma oração, agradecendo o nosso Deus por todas as coisas incríveis que a gente viveu.
Querido Deus, muito obrigada por tanto conteúdo bom. Me alegra tanto ver esse salão cheio de mulheres maravilhosas que querem conhecer mais o Senhor. Eu, pessoalmente, quero conhecer mais o Senhor. É tão difícil, às vezes, a gente conseguir se desviar das armadilhas e das tentações de ter uma vida ingrata e de ser infeliz e estar sempre olhando para a vida dos outros. Eu sei porque eu faço isso na minha vida, Deus, mas eu quero, na verdade, ter o Senhor como a minha âncora, o meu ponto forte. Eu quero desfrutar da vida plena que o Senhor tem para me dar e para todas essas mulheres. Eu oro para que o Senhor abra os olhos dos nossos corações para que a gente enxergue Cristo. A gente enxergue a plenitude que Ele oferece para a gente. E não só enxergue, mas que a gente experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade. Muito obrigada porque o Senhor é tão bom e oferece isso para seres tão imperfeitos como a gente. Como a Leslie falou, tudo que é perfeito se refere sempre ao Senhor. O que o Senhor criou é perfeito, a sua criação é perfeita. E a gente quer desfrutar de um relacionamento com o Senhor e da sua perfeição também. Agradeço muito por todas essas mulheres, por esse evento incrível que a gente teve. Muito, muito obrigada, Deus. É isso que eu oro em nome de Cristo. Amém. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Aproveitem o convívio, o almoço, as conversas e o nosso evento está encerrado. A gente se vê numa próxima vez.